Eu realmente a laranja identifico, a cenoura nem tanto, está aqui, Mas tem salsa. A oferta de mão de obra. Eu acho que a nossa geração falhou. Porque devia ter estado mais presente nas estruturas partidárias, depois o cinto apertou, quando houve mais dificuldades o Algarve foi cortado e fazíamos praia mais para norte. Bem-vindos ao Terraço do Observador. Num dia que se adivinha particularmente quente, estou aqui com o Dr. Santos Silva e, como é uma manhã, vamos começar por beber uma coisa simpática. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Simpática. Sumo de laranja e sumo de cenoura, penso eu. Está bonito, está bonito. Está não é? muito bonito. Está bonito. E deve estar bom. Ótimo. Sim, tem qualquer coisa aqui mais que a gente não sabe, mas é o segredo Do chefe. o segredo do chefe. Nós estamos aqui num dia e quero começar por agradecer, porque sei que tem a família já toda para pé de Viana, não é? Portanto, perto de Viana. E é a zona para onde vai durante o mês de agosto. Exato. Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Acho este espaço muito simpático e inspirado aqui pelo Conservatório de Música, que é um edifício belíssimo e que eu espero que seja devidamente restaurado e aproveitado. Curiosamente, o do Porto, o Conservatório de Música do Porto, foi criado pelo meu avô quando era Presidente da Câmara do Porto, é verdade. Agora está com um desafio novo, não é? Portanto, depois do BPI, depois da Gulbenkian, tem um desafio da Fundação La Caixa. A Fundação La Caixa tem uma dimensão que para Portugal é extraordinária, porque vai ficar, penso que só atrás da Santa Casa da Misericórdia. E essa tem um financiamento das lotarias, não é? Ora bem, a Fundação é realmente muito importante no seu papel, sobretudo na sociedade espanhola e agora em toda a Ibéria, vai ser em toda a Ibéria, de uma maneira bastante equilibrada. No plano mundial, deve ser a terceira fundação em capitais próprios e em orçamento. Na Europa continental é claramente a maior, a principal fundação pela dimensão, Bill e Melinda Gates. A segunda fundação em dimensão e em orçamento é o Wellcome Trust do Reino Unido, que sobretudo financia a investigação. E a Fundação La Caixa é a terceira. E é uma fundação que dedica cerca de 60% do seu orçamento, que é o deste ano é de 520 milhões, dedica à área social, 20% à ciência e educação e 20% à cultura e à divulgação da ciência e à atração de todos nós para os problemas da evolução da ciência. Logo que se definiu na Fundação La Caixa que Portugal ia ter um apoio significativo, em 5 anos espera-se chegar a 50 milhões e a orientação do Presidente é o mais depressa possível, mas é evidente que montar redes, montar processos e identificar o que são verdadeiramente as necessidades do país demora tempo. Essa fundação, já me disse, é a terceira maior do mundo em termos de dinheiro que coloca no fundo na sociedade. Tem origem numa instituição que é um banco, mas não é um banco exatamente igual aos bancos acionistas, enfim, como era de alguma forma o banco que fundou, não é? O BPI, que é um banco com características diferentes. Isso também ajuda a explicar o porquê, ou este movimento no sentido de instituições, pessoas que ao longo da sua vida e pelo seu trabalho
acumulam grandes riquezas, devolverem uma parte dessa riqueza à sociedade, é algo que está a ganhar força. Porque A Fundação La Caixa não, era uma instituição, La Caixa, que era fundação, tinha atividade, tinha a obra social, que era, portanto, o seu papel fundacional, tinha investimentos em empresas, foi tendo, portanto, nasceu no princípio do século passado, e, sobretudo, para apoiar trabalhadores desempregados e o sistema de pensões dos trabalhadores. Eu acho que vamos fortalecer muito o nosso terceiro setor, porque eu acho que, havendo muito mais fontes de financiamento, podem fazer muito mais coisas. Acho que vamos também ter que trabalhar no sentido de capacitar o terceiro setor, ter iniciativas que conduzam a que muitas pessoas que dirigem instituições do terceiro setor, ou em part-time, ou em full-time, mas já numa fase menos ativa das suas vidas profissionais. Exatamente. Mas que tenham mais capacitação, portanto, isso é uma agenda para o futuro importante. Eu, no nosso país, penso que muito importante. E é preciso que, vendo o sucesso de outros, é preciso que as pessoas que acumularam grandes fortunas também entendam devolver à sociedade e contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Precisamente nesse terceiro setor, há muitas pessoas que, de alguma forma, encontram aí uma atividade para a fase final das suas vidas, já depois de deixarem, digamos, o seu emprego normal, digamos. Nós estamos perante uma situação em que as pessoas vivem cada vez mais tempo e em que é muitas vezes difícil conciliar o prolongar da sua atividade normal, como trabalhadores, como empregados, como quadros, e o tempo que depois vão ter daí para a frente. Olha, um caso extraordinário de intervenção no terceiro setor é dessa minha colega na Comissão de Responsabilidade Social do BPI, que é a Isabel Jonet. Como é que foi que decidiu avançar nesse terreno? Mas essa ainda bastante nova. É uma exceção muito nova, não é uma exceção, mas em regra as pessoas, e nas instituições a que eu tenho estado ligado, são pessoas em idade já mais avançada. Diga-me uma coisa, eu acho que não vou cometer nenhuma indiscrição, não tem que se ter aquele cuidado que às vezes se tem com os senhores. Posso dizer a sua idade, tem 77 anos. Aos 77 anos mantém um grau de atividade e de dinamismo que não é comum na sociedade portuguesa. Há algum segredo para isso? Não, sabe, o segredo talvez seja este do meu percurso de vida. Eu nunca fui uma pessoa só empenhada numa atividade intensa profissional. Procurei sempre ligar os meus interesses profissionais com outros, porque a vida não é só o trabalho. E quando comecei a abrandar na parte profissional, e fui eu próprio que exigi, entre aspas, mas que insisti firmemente que o limite para exercer funções executivas fosse o ano a seguir a ter concluído 62 anos de vida e portanto, a partir daí pude ainda exercer mais outra... Como? Já lá vão 15 anos. 15 anos. Pude ter mais estímulos, mais interesses, e foi o Porto Capital Europeia da Cultura ainda antes, mas teve essas fundações Serralves e a Casa da Música eu montei aquilo em termos de mobilização de fundadores, desde a primeira pedra, as comemorações do centenário da República. Fazer uma pergunta que talvez um bocadinho incómoda, mas como eu, enfim, às vezes também faço a mim próprio, porque já não sou também tão novo como esse, enfim, se cumprisse a sua regra, não podia, a partir do ano que vem, exercer funções executivas. Não parece, está bem disfarçado. Mas é assim. O que é que essas elites, as elites de alguma forma fez parte, não fizeram o que deviam ter feito nestes 30, 40 anos, para que nós hoje não estivéssemos sempre a pensar que o dia seguinte não vai ser aquilo que nós gostávamos que fosse?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa geração nesse aspecto falhou, porque desinteressou-se cedo demais. Portanto, as máquinas partidárias são máquinas complexas. Eu ajudei a fundar o PPD, hoje PSD, desde a primeira hora, pescando à linha muito dos elementos que foram muito importantes na vida do partido, e em especial nos primeiros tempos. E eu nunca quis ter um papel, tive um papel de mobilização, mas nunca quis ter um papel de estar ligado à máquina de topo do partido, porque me realizava a fazer outras coisas e sobretudo a fazer outro tipo de coisas, trabalhar. Sim. Na altura era diretor do Banco Português do Atlântico e via-me bastante bem na pele daquela função. Um banco. E mais tarde vim a fazer isso, mas tive uma fase em que estive no governo. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. E em que estive no Banco de Portugal e vi como era difícil numa estrutura de topo do poder do Estado. E, portanto, eu acho que a nossa geração falhou, porque devia ter estado mais presente nas estruturas partidárias, quer em missões de liderança, quer noutro tipo de missões que são necessárias, e de perceber que as máquinas partidárias, por vezes, mobilizam as pessoas que não é com os melhores propósitos que lá estão, porque se não fosse por lá não venciam na vida, pensariam elas, ou que tinham mais dificuldades de vencer na vida. E nessa medida, eu acho que o nosso país tem uma mudança extraordinária de que todos nos podemos orgulhar, do que eu não tenho dúvida. As elites eram pequenas, nós tínhamos 30 mil alunos em todas as universidades, hoje temos 450 mil, entre 400 a 450 mil, e portanto falhamos. Eu acho que falhamos porque os partidos são fundamentais para a construção de um quadro democrático e, além disso, outra coisa que tem que ser forte é o poder da sociedade civil, e a sociedade civil também é fraca. De facto, a geração entre os 30 e os 40, 45 anos teve responsabilidades grandes e em alguns casos, eu falo por mim, acho que me decepcionei cedo demais com a maneira como as coisas funcionavam e devia ter estado mais tempo. Muito obrigado por esta sua sinceridade, que eu acho que é uma coisa. Vamos só aqui, não é álcool, vamos fazer brindar. Muito obrigado. Obrigado. E agora vou só fazer aqui um pequeno, vou pedir para lhe tirar uma fotografia, porque isto faz parte aqui da nossa, mais uma vez vou ter onde é que estão os botões, aqui, e agora, acho que fica sentado. É uma selfie? Não é uma selfie. Não é uma selfie. E agora... Isto é uma coisa que já não se usa, que é uma Polaroid. Epá, fantástico. Pronto, e agora temos que esperar, eu não sei bem que isto se faz, temos que esperar que ela apareça. E vamos beneficiar do vento, se calhar. Já está aqui a aparecer. O ancião está aqui.